Olá, você está de novo com a gente no Conexão Futura, ao vivo, aqui pelo canal Futura e também pela internet, onde você pode acessar o nosso live stream pelo site futura.org.br. Num mundo onde as expressões compartilhamento, colaboração, construção de conhecimento coletivo, autonomia e cidadania ganham força e também renovam seus sentidos com a presença das novas tecnologias digitais e do acesso à rede de computadores mundial à internet, a escola também ganha novas discussões a respeito de suas práticas. Essas mesmas expressões, que a gente acabou citando, colaboração, construção coletiva, também têm significados importantes quando se fala do construtivismo. Você que é professor já deve ter ouvido falar sobre esse conceito. Ele surge com base nos estudos do suíço Jean Piaget, mas ele não foi o único educador a inspirar o surgimento dessa teoria. E para entender de que maneira essa teoria foi elaborada, de que forma os construtivistas e o construtivismo pode ser aplicado na escola e como isso influencia nos processos de ensino e aprendizagem, na relação professor-estudante, a gente recebe aqui no estúdio a Beatriz Gouveia, que é coordenadora de projetos do Instituto Avisa Lá. A gente recebe também o Eugênio Cunha, que é psicopedagogo, pesquisador na área educacional e também professor da educação básica. E a Ana Carolina Rosa, que é orientadora pedagógica da Escola Parque do Rio de Janeiro, na unidade Barra da Tijuca. Você que está com a gente, que nos assiste, também é nosso convidado para entrar nessa roda de conversa. Você pode aproveitar as nossas redes sociais, compartilhar sua história como educador, como estudante, tirar suas dúvidas sobre esse tema que a gente vai trazer aqui para os nossos participantes do programa. Muito bem-vindos. Bom, como a gente comentava no início do programa, a gente vem revendo conceitos de uma série de práticas dentro da escola e o Brasil, em especial, pelo Plano Nacional de Educação, pela Base Nacional Curricular Comum, tem trazido discussões importantes para repensar esse jeito de fazer educação formal no Brasil. Vamos começar entendendo como o construtivismo já contribui para esse tipo de construção de uma nova escola. Ana Carolina. Bom, boa tarde. Olá. Bom, eu penso o seguinte, o construtivismo, essa discussão não é nova, né? Eu acho que vem trazendo contribuições, não são de hoje. Eu vim de uma família de professores e eu me lembro bem pequena, minha mãe tendo discussões bem parecidas com as que eu vivo hoje dentro da escola. E eu penso que o construtivismo vem trazer um olhar que não é só para dentro da escola. Eu entendo o construtivismo como uma visão de mundo, uma filosofia. Então a escola vem beber um pouco nessa fonte, que não é só a educação que olha, né? Eu acho que a gente tem outras áreas que vem discutindo visões que compartilham de conceitos que são a base do construtivismo. Então a sociologia, a filosofia, a antropologia, e eu acho que muitas áreas vêm discutindo um diferente olhar para o sujeito, entendendo esse sujeito como um sujeito que pensa, entendendo esse sujeito como ele inteligente. A inteligência não é um dom, ela é uma característica humana. Os sujeitos nascem inteligentes, então eles nascem com a capacidade de pensar. E eu acho que a escola entender isso muda radicalmente a maneira de se fazer o trabalho. Bia, para a gente entender, claro que é difícil simplificar um conceito que tem muitas formas também de ser visto, mas para a gente entender de que maneira o construtivismo trabalha esse processo de aprendizado. Acho que complementando o que a Ana explicou tão bem, né? Quer dizer, olhar para o sujeito como um sujeito potente, né? Um sujeito inteligente, né? Isso é uma revolução epistemológica, né? Que o Piaget contribuiu muito, né? Foi uma pesquisa no campo da genética, né? Da epistemologia genética, mas que traz uma contribuição importantíssima para a educação. Por que é uma contribuição tão importante? Porque até então o sujeito aprendiz era visto como um sujeito receptor só, né? Alguém que recebia informação e que estava ali passivamente só recebendo e não ativo no processo de aprendizagem. Então, essa é uma contribuição importante. Reconhecer o aluno como um sujeito que é potente, que está, a relação que ele estabelece, né? Que é a sua pergunta, com o objeto de conhecimento, é uma relação de quem vai compreendê-lo, né? Vai construir conhecimento sobre. Então, diante de um conteúdo novo, de um novo objeto, ele não vai só
receber, né, passivamente. Ele já aciona um conhecimento que ele dispõe, a gente costuma chamar de conhecimento prévio, né, que é um termo usado muito na educação, que vem, né, da obra do Piaget, e que o aluno, né, aciona um conhecimento que já tem, e à medida que esse conhecimento novo, né, ao se relacionar com esse conhecimento novo, o dilema, a tensão, o problema que é colocado, ele vai relacionando esse conhecimento que ele tem com o problema que é colocado pelo conhecimento novo e vai conseguindo modificar gradativamente o conhecimento que ele dispõe. Ou seja, ele tem algo sempre para acionar diante de um conteúdo novo, diante de um objeto, mas na tensão, no problema que é apresentado por um novo, ele vai conseguindo modificar. Mas é só uma observação muito importante, que ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa muito da mediação de alguém. Essa é a minha pergunta para você, Eugênio. Como isso na prática, um exemplo, acontece em sala de aula entre o professor e o estudante? O professor é um papel importante nesse processo, né? Eu acho que isso está muito claro, assim, desde os primeiros estudos a respeito do ensino, da aprendizagem, que foram lançados nos teóricos do construtivismo, né? E o professor vai servir como essa ponte e, de certa forma, esse motivador que vai estimular o aluno e vai fazer esse diálogo do conhecimento que o aluno tem, daquilo que ele almeja alcançar. Na sua chamada você falou sobre a questão das tecnologias, da internet, e a gente vê essa questão da mediação já lá no início da escola nova, né? Como a Bia falou, né? O aluno é um ser ativo, né? E, de certa forma, quem vai ativar essa potencialidade desse aluno é o professor. Então, é fundamental que ele também entenda de ensino e de aprendizagem, que ele tenha uma formação que dê condições dele observar o aluno e ver aonde que ele vai ali suscitar esse interesse e esse afeto, essa paixão pela aprendizagem. A Camila Camilo é repórter da revista Nova Escola, conversa com a gente agora. Afinal, você fez a produção da capa da revista desse mês, fez a reportagem O Construtivismo, está nos detalhes. Camila, muito bem-vinda no Conexão Futura de hoje. Você colocou um foco muito interessante na desmistificação de conceitos do construtivismo, com foco no professor mesmo. O que você descobriu de interessante sobre esses mitos que se tem do construtivismo e que muitas vezes afasta o professor de tentar experimentar essa linha e o que de fato acontece em sala de aula? Boa tarde, antes de mais nada. Bom, a pauta, a ideia principal da pauta era elencar alguns mitos, alguns equívocos recorrentes sobre o construtivismo. Recorrentes não só entre os professores, né, mas também que é uma ideia um pouco comum, do senso comum que se tem a respeito. Só por talvez uma divulgação equivocada, quando se fala sobre o assunto, que acaba disseminando uma visão de que construtivismo é uma coisa hippie, no mau sentido, né? Que seria uma coisa assim, os alunos fazem o que querem, o professor não se organiza, não corrige os erros da criança, como se fosse livre demais. E, na verdade, pesquisando, né, porque a gente acabou procurando professores cujas práticas desmentissem esses mitos. E também todo o trabalho que a gente faz na revista, né, que é muito ligada ao construtivismo, né, na escola, pelo contrário, um professor construtivista é um professor organizado, uma escola construtivista é uma escola com muita formação. E justamente esse olhar aí que a Bia e o Eugênio falaram sobre o aluno, demonstra isso, né? Você precisa estar muito capacitado para conseguir identificar o que o aluno já sabe, trabalhar com base no que ele conhece e entender que ele está sempre pensando e construindo coisas novas. Isso é permanente, não só dentro da escola. Ana Carolina, a Escola Parque nasce num contexto construtivista, né? Ela surge na década de 70. Como é trabalhado isso desde o ensino básico até a gestão da escola? A gente lida com esses mitos, desmistificando esses mitos todos os dias. Eu penso que o maior trabalho do professor na Escola Parque é
anterior, antes dele chegar na sala de aula com os alunos. Se ele precisa entender como que as crianças pensam, né, como a Bia falou, o trabalho maior do professor é no planejamento. É pensando em de que maneira ele vai criar boas situações, problemas intencionais para que esse aluno possa acionar aí os conhecimentos prévios num desafio adequado. Então, para isso eu preciso conhecer o meu aluno. Então, a Escola Parque atua nesse lugar de criar boas situações, problemas intencionais, desde crianças bem pequenininhas, de 1 ano, que têm possibilidades 1000 de pensar e de agir sobre o mundo, de fazer relações e de conhecer esse mundo e experimentá-lo, até a gestão da escola, que também coloca situações, problemas para que a equipe toda da escola pense e crie soluções, né? Agora, uma das questões mais interessantes quando você vai ler sobre o construtivismo enquanto um conceito é de que o erro não é considerado necessariamente um erro como problema. Como isso na prática entra no processo de aprendizado e como ele é interpretado de uma maneira equivocada também por quem tem uma preparação mais tradicional e não entende que o erro pode ser aproveitado mesmo em sala? Então, o erro, ele é base para a aprendizagem, né? A gente costuma dizer que ele é primordial, porque até para você compreender um novo objeto de conhecimento, você precisa dinamitá-lo, né? Você precisa construir teorias provisórias, você precisa enfrentá-lo, você precisa criar uma tensão ali com ele e pensando, criar novas, construir hipóteses. Agora, se por um lado, né, o professor precisa compreender, né, conhecer tanto o objeto, a natureza do objeto de conhecimento, a natureza do conteúdo que ele oferece para a criança, como ele precisa compreender também o processo de aprendizagem do sujeito sobre aquele objeto, para poder entender que no processo de aprendizagem daquele objeto, ele vai construir hipóteses, ele precisa mesmo passar porque ele vai dinamitar, ele vai precisar algo mais errar. circular do que simplesmente uma linha reta. Isso. Eu recebo o que o professor me oferece, eu tenho que aprender e decorar isso e saber isso para colocar numa prova. E é diferente de quando há situações em que ele precisa corrigir, né? Então aí tem uma parte que é absolutamente construtivista, no sentido de que o erro não deve ser evitado, tão pouco repudiado. Mas também tem uma outra questão que aí vira algo absoluto, de falar assim, então não pode nunca nem corrigir. Não é isso. Há situações, né, em que há uma informação, em que durante o processo de ensino e aprendizagem, em que precisa sim ter correção, né, que daí naquele contexto... Mas você dá um tempo para as coisas acontecerem, para o processo acontecer. Já que a relação, Eugênio, do professor também muda, né, o lugar do professor muda, dentro da própria sala de aula e perante o conhecimento, qual acaba sendo o papel do afeto? Porque esse é um dos pilares do próprio construtivismo e você, inclusive, escreveu um livro que eu vou mostrar agora, Afeto e Aprendizagem, Relação de Amorosidade e Saber na Prática Pedagógica. Como é isso? O afeto é o que, como diz o Piaget, né, é a mola propulsora do conhecimento, né, o que vai levar o aluno, nós mesmos, né, a descobrir um conhecimento novo, né. É o início, ele não é em absoluto tudo, né, porque em cima do afeto você vai construir outras coisas, outros elementos importantes para a aprendizagem. Então, eu acho que o professor, ele vai ter um papel muito importante para ele descobrir esse afeto do aluno, esse interesse do aluno, né, onde está e de que forma ele pode criar vínculos com o que ele tem que ensinar, com esse interesse. Eu chamo isso de hiperlinks, né? A gente vai procurar algum assunto na internet e descobre vários hiperlinks que vai nos levar para vários caminhos, Você né? abre várias janelas para chegar a respostas diferentes e uma vai levando a outra. Isso. Então, o professor tem que criar esse hiperlinks nessa construção, dessa relação que ele faz com o seu aluno. Camila, você conversou com vários professores, né? O que você percebeu em relação a esse contexto de relacionamento com o estudante, nos professores que trabalham com essa linha pedagógica? Bom, Julie, o que a gente nota, eu acho com bastante clareza, é que esses professores, esses
que a gente mostrou na matéria, e também alguns tantos outros que a gente costuma, né, abordar e mostrar os trabalhos da nossa escola, é que quando o professor ele tem essa preocupação diante de como o aluno aprende, ele tem essa preocupação com o que ele já conhece e como eu posso trabalhar, o que eu posso fazer com base no que ele já conhece, é um professor que se preocupa um pouco com o olhar da criança, né? Um pouco não, se preocupa muito com esse olhar da criança, né? Então, para você conseguir fazer isso, você precisa ter bastante informação, que é o caso dos professores que estão aí descritos na reportagem. No caso da professora que aparece na capa, a Larissa, a gente tem na foto de capa uma professora real, com uma aluna real. Ela faz uma formação constante, ela tem um vínculo com o Instituto Chapada, que é um instituto bastante conhecido, né, em educação, e é uma professora muito bem formada e muito preocupada em estar sempre ensinando melhor e sabendo mais como que os alunos aprendem e o que ela pode fazer diante disso. Certo. Obrigada, viu, Camila, pela sua participação aqui no Conexão Futura de hoje. Até a próxima edição da revista Nova Escola. Depois eu vou mostrar direitinho o site e como chegar para acompanhar a sua matéria na íntegra pela internet. Obrigada, viu? Até mais. Até. Já que a Camila, Bia, tocou no projeto Chapada, esse é um projeto antigo que, digamos, em termos de política pública de utilização do construtivismo, ele acaba sendo um exemplo no país. Quero trazer esse exemplo à tona para saber de vocês o que vocês observam em termos de utilização do construtivismo, que começou em São Paulo na década de 80, por volta de 83, no Rio Grande do Sul também, que tem já experiências na prática no ensino público. Você começar? O projeto Chapada é um exemplo, né, em que ele começou assim, atuando mesmo no ano 2000 e ele é um exemplo importante, porque ele está absolutamente constituído no marco construtivista e desde então atuando, que é muito interessante, porque ele é desenhado todo o programa com a formação permanente, quer dizer, a ideia de que ele só vai conseguir um resultado na qualidade da aprendizagem das crianças se for feita a formação permanente dos professores nas escolas, né? Então, essa ideia de que todos os sujeitos envolvidos na educação precisam de formação permanente, né? Essa ideia que é absolutamente construtivista, né? De que o sujeito, ele se relaciona com os novos objetos, de que, enfim. E aí, esse desenho do projeto Chapada, o que aconteceu é que eles foram conseguindo manter o projeto a despeito das mudanças políticas, né, que é o que a gente observa de modo geral acontecer no Brasil e que isso é um problema, né, a descontinuidade acaba impedindo dos bons programas de formação continuarem. Então, elas conseguiram, né, no projeto Chapada, manter em função de toda uma mobilização política e de uma mobilização da comunidade para a permanência do projeto Chapada, que tem um bom, né, resultado ali na qualidade da aprendizagem. Então, o resultado que é interessante é em leitura escrita, porque é um projeto que ele focou em leitura escrita, nas práticas de leitura escrita, e o resultado, só para ter um resultado aqui mais objetivo, em 2009 foi o melhor IDEB do estado da Bahia, municípios lá do projeto de Chapada, né, que municípios pequenos e com condições adversas, eles conseguiram os melhores resultados do estado da Bahia. Então, com isso a gente responde uma das questões da Margarete Domingues, de Niterói, no Rio de Janeiro, que postou no Facebook uma questão. Ela perguntou se o construtivismo é privilégio das redes privadas ou existe nas redes públicas. Pode falar, Eugênio. Eu acho que é uma prática, assim, aquilo é uma teoria que vai fundamentar uma prática, né? E isso pode ocorrer, na medida do possível, dentro da abertura que a escola vai dar para o professor, em qualquer instituição, pública ou privada, né? Eu acho que é o professor que vai se inspirar nessa teoria, nesses pressupostos e tentar transformar a sua prática, mesmo dentro de uma escola pública, até mesmo uma escola pública com pouco recurso, ele pode fazer isso, né? Acho que é muito, aí como a Bia falou, né? Vai depender muito da formação do professor. Isso. Eu estou aqui pensando que a gente tem os grandes documentos de referência
curriculares nacionais são construtivistas, né? Se a gente pegar os referenciais curriculares para a educação infantil, os parâmetros curriculares para o ensino fundamental, são documentos que falam de uma prática construtivista. Inclusive, aí existe um grupo de metas que diz respeito a conceitos construtivistas não deliberados, mas fala em relação à valorização da diversidade, ao ensino, à autonomia. Existe uma preocupação direta da meta número 5, que é alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. De que forma essa meta dialoga com a forma construtivista de alfabetizar, Ana? Eu penso que as crianças, elas estão se alfabetizando desde que elas nascem, né? Se a gente tem aquela visão clássica de alfabetização como sendo o momento em que você fecha a base alfabética e que você consegue juntar o B com A e descobrir que ele faz Bá, eu acho que o construtivismo vai trazer um outro olhar. E aí, se a gente pensa nesse olhar, a gente pensa que as crianças têm condições de se alfabetizarem muito antes do 3ª série. A gente vê crianças pensando e sendo estimuladas a pensarem desde muito pequenas e que vão fazendo relações entre grafia e os sons dessas letras desde muito pequenas. Então, eu acho que a escola tem um papel aí muito importante de fomentar esse conhecimento, de fazer a criança... E elas conseguem, né? Isso não é uma meta, eu acho que a gente tem que pensar que a meta não é nossa. Quando a gente pensa que o objetivo não é do professor, o professor tem a obrigação de oferecer instrumentos para uma competência que a criança tem, ela é capaz. Né? E aí isso não depende, claro que tem toda uma discussão de políticas públicas, mas a escola é feita de gente, né? Quando ele fala é possível na particular, na escola pública, é para todos, né? É uma reflexão comum. E você colocou interessante que a criança chega na escola lendo Facebook, WhatsApp, né? Então ela consegue, o professor, a professora pode, em cima dessa construção que ela já fez, construir mais coisas, né? E assim chegar à questão da alfabetização e do letramento. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente não conseguiu nem entrar na questão do uso dos materiais didáticos e outros recursos pedagógicos nessa linha. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu quero dar, antes de encerrar o programa, alguns sites que eu acho importantes as pessoas terem acesso, como basenacionalcomum.mec.gov.br. A partir do dia 15 de setembro está aberto para a população, para as instituições, entidades discutirem a construção da Base Nacional Comum Curricular. O ministro da Educação esteve aqui semana passada e comentou isso com muita ênfase. É importante, é uma oportunidade da comunidade, né, da sociedade civil participar da construção da Base Nacional Curricular Comum. A gente também tem o site do avisalá.org.br, que faz um trabalho especial na formação dos professores. Nós temos o site da revista Nova Escola, revistaescola.abril.com.br, onde você também pode acompanhar essa reportagem do construtivismo. O construtivismo é uma questão de detalhe, e as outras edições da revista. E o site da escolaparque.g12.br, que é um exemplo de escola que trabalha com o ponto de vista do construtivismo. Obrigada a você de casa que esteve com a gente. Eu volto amanhã a partir das 2h30 da tarde. Você pode acompanhar as nossas reapresentações à 00:30, às 7h30 da manhã também. A gente sempre tem o nosso encontro aleatório marcado a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br e do nosso canal no YouTube. Eu te vejo amanhã então. Beijo grande.